Tom, tudo bem contigo? Tudo bom, querido. E você? Tudo ótimo, bom falar com você. Mas Sei. prazer te receber aqui, ô Tom. É uma Uhum. felicidade enorme, né? O Uhum. CAED, ele já contou com a sua contribuição de tantas maneiras diferentes, né? Como palestrante, como coordenador, e é sempre uma felicidade recebê-lo novamente no CAED e para essa nossa conversa, né? Que é uma conversa bem boa, que desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Como que o parecerista ele avalia, né, o nosso artigo, o nosso trabalho, em geral, né, numa revista ou até mesmo no CAED, né? Como é que funciona essa lógica? O que ele olha, o que ele valoriza? Então essa é a nossa temática, né? E vou Sim. apresentar o pessoal assim muito brevemente o Oton, né? O Oton ele é uma pessoa excepcional, é um profissional excepcional, né? Ele é professor, tá? A atuação dele é principalmente em Pernambuco. Ele é editor de uma revista chamada Disruptiva, né? Depois você fala mais dela também, ô Tom, para o pessoal já visitar o Sim. site, mandar artigo e tudo mais. E ele é presidente de uma Academia Luso-Brasileira de Ciências Jurídicas, que é uma empreitada e um esforço acadêmico monumental e excepcional que o Oton realiza, do qual eu tenho muita honra e muita felicidade de fazer parte. E ele é o presidente da academia e que faz esse diálogo, essa integração entre Brasil e Portugal. Né? Então, para vocês verem a importância do nosso convidado e também, e desde já agradecendo a ele por dedicar seu tempo, dedicar, né, a sua agenda para estar aqui com a gente. Sei que tem mil coisas para fazer, um monte de atividade, então te agradeço demais, tá? Bom, Tom, podemos começar o nosso papo? Podemos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você por estarmos aqui nesse diálogo, né? E democratizando, acima de tudo, o conhecimento. Isso aí, isso aí. Obrigado. Ô, Tom, a primeira Diz pergunta que eu aí. faço é uma pergunta, talvez seja mais difícil, né? Para mim é mais difícil, pelo menos quando me perguntam isso, é sempre complicado, né? Quando me perguntam sobre mim. Então, vou te fazer uma pergunta bem simples, mas bem complexa. Quem é o Otom? Bom, é, meu nome é Otom Vasconcelos Filho, eu tenho formação em Direito, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, numa linha de pesquisa envolvendo o direito do trabalho e teoria social crítica. Sou professor da Universidade de Pernambuco, estadual, assim como de um centro universitário no agreste pernambucano, nominado de ACES UNITA. Essas são as minhas principais atividades. Ainda, quando há um tempinho, exerço a advocacia. Estou aqui no escritório, por sinal. Enfim, é uma dinâmica de vida grande, mas bastante satisfatória. Sim, é isso aí. Ô, Tom, a gente está para conversar então sobre a questão de como os pareceristas avaliam e tudo mais. E qual a importância de uma pessoa saber, assim, como é que em geral os pareceristas avaliam? O que isso ajuda ela, de antemão, antes mesmo de mandar um artigo, já saber sobre isso? Veja, a importância de você, dos pesquisadores, melhor dizendo, saberem de que isso ajuda, tem muita relação com a potencialização da recepção desses artigos. Né? Uhum. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: se Pontes de Miranda estivesse nesse contexto, de hoje que nós vivemos de metas para publicação de artigos, dificilmente ele estaria em um estrito senso.
né? E isso me preocupa muito, porque isso tem direta relação com a qualidade dos artigos científicos. Então, eu acho que o maior desafio hoje é atender essas metas exigíveis pela CAPES, né, através dos seus extratos. Cada revista inserida em um extrato tem uma pontuação e, ao mesmo tempo, fazer isso com qualidade. Então, eu acho que o desafio hoje é maior. Sim. Daí, essa necessidade de, vamos dizer assim, o principal foco é realmente potencializar. Então, se você conhece como se dá todo o fluxo, desde as diretrizes da CAPES, as ações do editor-chefe da revista e, mais ou menos, as ações do parecerista, as chances do seu trabalho ser recepcionado, elas se potencializam no meu modo de ver. Sim. E é curioso isso, porque, em geral, a gente, quando vai escrever os nossos artigos e tudo, a minha sensação é de que as pessoas pensam pouco no parecerista, né? E pensam muito e ficam autocentradas no seu próprio texto, autocentradas na sua própria reflexão. E talvez, assim, até coisas bobas, procedimentos um pouco mais triviais que a gente adota no nosso dia a dia de submissão, podem, talvez, aumentar a chance dele ser bem visto, né? Até mesmo pelo editor, não só pelo parecerista, mas pelo próprio editor, né? Sim. E me conta, assim, em geral, o que em geral é valorizado, assim, ao avaliar? Vestindo a camisa de parecerista, né? Você que tem uma experiência enorme, no CAE de Juiz eu nem sei quantos trabalhos o CAE de Juiz avalia por edição, mas, sei lá, são mais de 500, 600 trabalhos. Na tua experiência, o que o parecerista ele mais valoriza? Ou quais são os principais pontos que ele valoriza, que é para o pessoal que está assistindo a gente, seja aqui ao vivo, seja na gravação dos stories, né? Para que eles possam anotar e possam já se blindar. Até porque o CAE de Juiz está aberto, né? A submissão de trabalhos, então o pessoal já fica blindado, mais vacinado, né? Olha, antes de falar sobre a valorização no tocante à recepção dos artigos pelo parecerista, acho que é importante os pesquisadores observarem, em primeiro lugar, o que a CAPES valoriza em um artigo científico, de acordo com as suas diretrizes. Eu acho que, em primeiro lugar, o pesquisador ele tem que estar atento a isso. Então, por exemplo, hoje se fala muito em fator de impacto. E esse fator de impacto se dá através das citações. Né? Então, acho que a primeira coisa para aquelas pessoas que têm influência em outro idioma, vamos dizer assim, mais universalizante, é tentar escrever o seu artigo em um idioma, por exemplo, a língua inglesa, que potencialize essas citações. Né? Então, em primeiro lugar, se você tem influência na língua inglesa, por exemplo, ou espanhol, escreva seu artigo nesses idiomas. Né? Uma outra questão que eu acho bastante importante é que a própria CAPES ela estabelece as regras de exogenia, que a revista ela tem que bater essa meta. Então, se você está localizado num estado, por exemplo, em que tenham muitas revistas com altos extratos, mas vai ser mais difícil dessas revistas receberem o seu artigo, apesar dele estar bem escrito, com um marco teórico bem estabelecido, bem vinculado, mas há um problema de ordem, vamos dizer assim, diretiva da CAPES, que tem que ser respeitado pelo editor. Então, o ideal é que você envie seus artigos para revistas fora do estado da qual aquela revista está assediada. Né? Uma outra questão que é uma novidade, é o índice H5 em relação, vamos dizer assim, aos textos pelos quais você vai utilizar para fazer e organizar o seu marco teórico. Né? É algo que no direito ainda não existe muito essa cultura,
mas ele vai ter que se alinhar às outras ciências, como medicina, odontologia, física. Então, para nós que estamos no direito, há um desafio muito grande. Eu sempre digo, por que isso é importante nesse momento e que irá refletir lá na frente? Porque se você constrói um marco teórico baseado nesses índices, em textos que estão indexados, em bases de dados, vamos dizer assim, com esses índices, então, certamente, o conteúdo do seu marco teórico ele vai estar mais solidificado e isso vai potencializar, certamente, com segurança, a chance do seu texto ele ser recepcionado. Isso numa perspectiva externa que eu estou colocando aqui para ti. Mas, além dessas questões, temos que ter o cuidado no que diz respeito às ações internas da revista, né? Então, em primeiro lugar, antes desse texto enviado à revista e para os pareceristas, né, porque o sistema é duplo cego, existe a avaliação do editor, que se dá de dois modos, né? Então, na revista disruptiva, por exemplo, nós temos a primeira desk review, que tem por objetivo avaliar a forma, né? E aqui eu queria pontuar uma questão que eu acho que é fundamental, né? Porque você pode pensar assim, não vou me preocupar muito com a forma, e depois o artigo volta e eu faço os ajustes. Mas eu, como editor, eu vejo que quando eu vejo um quantitativo de erros, vamos dizer assim, de ordem formal muito grande, então eu interpreto isso como um desleixo do pesquisador. Então eu acho que você tem que ter primor tanto no conteúdo quanto na forma. Então, a primeira avaliação é em relação à forma. A segunda avaliação, ainda dentro dessa primeira, pelo editor, diz respeito à similaridade. Então, a maioria das revistas, elas exigem o ineditismo, então seu artigo ele não pode ter sido publicado, né? E temos um problema hoje que nós estamos vivenciando, que é a questão do plágio ou do autoplágio. Né? E que para isso existem programas de excelência para se identificar esse tipo de situação. Então, o editor vai, em primeiro lugar, avaliar forma, similaridade, a questão do ineditismo, veja que tem um nexo com os textos que você escolheu lá anteriormente para a formação do seu marco teórico. Veja que uma coisa puxa a outra. Né? Então, ineditismo, similaridade. Depois, uma coisa que eu acho bastante importante também é você, autor, tentar escrever da forma mais atemporal possível. Porque nós temos um problema no tocante à avaliação dos textos. E às vezes demora muito. Então, por exemplo, eu há um ano e meio, vamos dizer assim, eu escrevi um texto muito primoroso sobre greve política. Naquela época que houve a greve dos caminhoneiros, enviei para uma revista e ainda não recebi a resposta e o tema praticamente se esgotou. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu faço majoritariamente escrever um texto de forma mais atemporal, porque isso vai livrar esse pesquisador que submeteu um artigo a um periódico de ficar nessa situação. Né? Então, temos isso aí. E o editor ele vai observar isso também na segunda avaliação, se o tema é oportuno, se o tema é escolhido, porque às vezes o texto está bem escrito, mas já ultrapassou o tempo de discussão, vamos dizer assim, de uma maneira mais calorosa e técnica em relação àquele tema, né? E aí, Otton, uma sugestão que me parece interessante
é também para esses artigos mais temporalizados, pensar em mecanismos mais rápidos de publicação, né? Como, por exemplo, congressos, né? Porque aí você garante que eles tenham uma destinação em termos de publicação, né? Com certeza, mas aí você ainda entra em um outro problema. Você, pesquisador, que está, vamos dizer, querendo ingressar em um programa estrito sensu, onde a valorização maior são dos periódicos em estratos mais altos, aí você fica em uma dicotomia muito grande, entendeu, Felipe? Se por um lado... Por isso que é importante diversificar, né? Isso. Diversificar. E aí, mandar alguns para congressos, anais de congresso, e outros para periódicos. Mas se faz necessário esses cuidados. Em relação à questão dos pareceristas propriamente ditos, que é pelo sistema duplo cego, né? Então, não há nenhuma comunicação, vamos dizer assim, desse parecerista com o autor, né? Inclusive, na entrevista do Rogério, ele falou sobre isso, do cuidado que o pesquisador tem que ter para não identificar o seu artigo, porque senão jamais ele será objeto e fica, não dá para trabalhar. Então, temos que ter esse cuidado, né? Mas são coisas simples, porque o parecerista ele vai seguir a nossa revista, por exemplo, a Disruptiva. Ultrapassadas essas duas primeiras fases, nós temos um formulário muito objetivo, que dá uma margem, vamos dizer assim, para o parecerista analisar a qualidade do conteúdo, mas ele vai seguir aquela orientação. Então, por exemplo, vamos começar com o título. Eu trabalho em comitê científico também, e às vezes eu observo que alguns artigos chegam em minhas mãos, mas que não teve, ainda que de forma mínima, a realização de um prévio projeto. Então, nós sabemos que o título de um artigo, ele tem direta relação com o objetivo geral. Então, veja que é uma coisa simplíssima. Você estabeleceu um título que está em descompasso com o objetivo geral que o parecerista, pela experiência que ele tem, ele vai identificar. Não há sintonia, vamos dizer assim, já é uma pontuação a menos, vamos dizer assim, que vai acontecer em relação a essas questões de avaliação. A questão de resumo também, normalmente são entre 150 e 250 palavras. Né? Então, estabelecer ali de forma sintética, porque é a primeira coisa que o leitor vai ver, né? O objetivo do trabalho, a metodologia que foi utilizada, os resultados e a discussão e a conclusão. Até 250 palavras você vai ter que ter essa capacidade, digamos assim, de estabelecer no resumo isso de uma maneira bem ordenada e que retrate, vamos dizer assim, o conteúdo do trabalho. Veja que é uma coisa simples e que é possível, a partir de uma atenção a esses pressupostos, que o parecerista ele vá verificando que aquele trabalho está bem redondo e vá se interessando cada vez mais e reconhecendo como um trabalho interessante a ser publicado. As palavras-chave, por exemplo, que é uma coisa muito simples também, mas eu pego trabalhos que as palavras-chave às vezes não têm uma conexão. Por exemplo, na saúde isso é muito utilizado, você utilizar de base de dados e você indicar os indicadores booleanos. Então, de que maneira você chegou até aquela palavra-chave? Utilizando o i, o ou. Então, você não é jogar qualquer palavra ali, você está entendendo? Então, são questões simples que os pesquisadores têm que ter atenção. Uma introdução... Ou seja, Tom, não, mas então isso está me chamando a atenção para uma coisa. Muita gente deve ter artigos reprovados em revistas ou em congressos porque não atenderam o que é simples, né? A gente não está nem falando de que o artigo tem que ser, ele tem que reinventar a roda.
às vezes é Sim. porque ele peca no simples, não é isso? Com certeza. E que vai, no final das contas, somar um conjunto de fatores que o parecerista provavelmente não reconhecerá aquele texto como apto para publicação, sobretudo nos extratos A1, A2, agora temos o extrato A3, A4. Então, e cada vez mais está havendo a exigência de publicação, então, com certeza, haverá uma peneira muito grande para a recepção desses artigos. Né? Uma questão interessante. Oi. Não, fica. É porque eu estava curioso também de outra coisa. Beleza, o simples ele é fundamental. E existem também certos pecados mortais. Por exemplo, se a pessoa fizer isso ou aquilo, assim, provavelmente ela vai colocar tudo a perder na avaliação dela. Além do plágio, é óbvio, né? E do autoplágio. Sim. Eu penso que é um conjunto de fatores que chega a um resultado. Por exemplo, vamos falar aqui de referências. Então, no direito isso é muito comum. Às vezes eu pego textos, que você pega uma referência de 1990, de 2000. Então, primeiro, a referência não é atualizada. Nós estamos vivendo a sociedade digital, nós estamos falando, você está no Rio de Janeiro, estou em Recife. Você está entendendo? Através de um celular. Então, isso tem implicações em todos os campos do saber. Então, a referência, a primeira coisa, depois de um projeto, ou na elaboração do projeto que eu faço, com chain e tecnologias super contemporâneas, né, que surgiram, sei lá, 2, 3 anos para cá, em saúde. Tá? Então, estava fazendo um parecer sobre isso. E era um artigo que tinha uma pegada muito forte de direito civil, né? Usava a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. E o que me chamou a atenção foi que o autor ou a autora, né? Não sei, ou os autores, não sei quem era, né? Ficavam citando com frequência o Caio Mário, né? Caio Mário de Direito Civil, que faleceu, não sei, deve ter uns 20 anos, né? E usavam o Caio Mário atualizado. Mas, na verdade, não era o Caio Mário, né? É o atualizador do Caio Mário que falou alguma coisa lá sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre blockchain. Então, eu, enquanto parecerista, eu dei nota baixa no marco teórico. Sim. Por quê? Porque é uma incoerência falar, segundo o Caio Mário, o blockchain ele é fundamental para a relação contratual contemporânea. Porque quando o Caio Mário morreu, ele não falou isso, ele nem sabia disso, né? É o que eu chamo de doutrinador morto-vivo, né? Que é algo que só tem no direito, né? Por exemplo, Saramago. Saramago morreu, né? Machado de Assis morreu. No máximo que a gente tem são obras póstumas. Mas no direito, o autor ele continua vivo, né? E continua doutrinando. O livro do Eli Lopes Meirelles, que é um clássico excepcional de mandado de segurança, ele tem todas as ações constitucionais. Só que o problema é que não foi ele que escreveu, foi Gilmar Mendes. E por que eu quero chamar a atenção sobre isso? Porque as pessoas têm um certo fetiche sobre livro. Né? E aí, seja para mandar para uma revista ou não, para um congresso, as pessoas veem livro como uma fonte de autoridade e, na maioria das vezes, o livro ele não resolve o problema do teu artigo, ele não resolve os objetivos específicos ou o objetivo geral do seu artigo, ele é aquela coisa mesmo para encher linguiça, né? Às vezes é o que aparece assim. Então, esse é um exemplo. E o outro exemplo que me chama a atenção nessa questão de referências é que as pessoas insistem em colocar nas referências textos que elas até leram, mas que não citaram no trabalho, né? E aí fica aquelas referências com 30 fontes, mas que na verdade ela citou 10. Né? As pessoas têm que colocar lá o que elas de fato citaram no trabalho. Qual é a lógica da referência?
é a pessoa que quer aprofundar aquilo que você citou, quer consultar mais, quer ver mais, vai lá na referência, vê e usa. Né? E aí acabei lembrando de um terceiro, que eu não sei qual é a tua visão sobre isso, Tom, mas eu sinto, principalmente que a gente dá muito parecer, né, por aí, eu sinto cada vez mais as pessoas citando artigo de opinião, assim, proporcionalmente de maneira muito elevada, né? Sim, o artigo tem 15 referências, 10 são o artigo do Conju, do Jota, enfim, falei um monte de coisa, mas o que você acha dessas coisas? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito grave em que as pessoas estão lendo menos, em primeiro lugar, e falta uma cultura nesse sentido. Então, estou achando bastante interessante essa iniciativa do CAED-JUS, porque essa temática, por exemplo, ela precisa ser sedimentada nos pesquisadores, sobretudo nos jovens pesquisadores. Então, eles não têm noção, vamos dizer assim, às vezes porque eles acham que é aquilo mesmo, você está entendendo, Felipe? Eles precisam amadurecer nesse sentido. Né? E acho que falta o estabelecimento de uma maior cultura e também esse desvínculo a livros também, voltando à história do livro, que eu vejo muito isso, e eu acho que estamos em um momento de romper e valorizar os periódicos, sobretudo aqueles que têm extratos mais altos. Um problema também que eu vejo na elaboração do artigo científico é que muitos pesquisadores não sabem metodologia. Então, por exemplo, eles não sabem, alguns a impressão que passa, quando eu estou analisando, é que eles reuniram alguns livros e até mesmo alguns periódicos, mas não tem um método pré-estabelecido para tratar daquele tema, para daí surgir um texto, algo que tem uma cientificidade, vamos dizer assim, reconhecida. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto assim, a alunos de especialização, e já vi alunos também de estrito senso, em que consiste, por exemplo, um estudo longitudinal, um estudo transversal, porque tudo isso é feito na saúde, mas isso está havendo uma exigência para o direito. Então, os estudos envolvendo a revisão da literatura, apenas, vamos dizer assim, estão cada vez mais sendo requeridos que hajam pesquisas empíricas nesse sentido. Então, eu noto muito que há uma ausência de conhecimento em relação à metodologia. Eu acho que é algo que é necessário para que esses textos venham com uma qualidade melhor. Sim. Lembrando ao pessoal, né, quem quiser comentar, colocar perguntas, né, pode ir colocando perguntas aqui, tá, pessoal? Que a gente vai daqui a pouquinho começar aqui, o Otom vai responder as perguntas para a gente, comentar os comentários de vocês, então fiquem à vontade, tá? E lembrando, né, que a gente está nesse projeto CAED 15, você que está gostando, acha que o CAED-JUS está contribuindo com você, não deixa de dar um print aqui nessa live e depois compartilha lá nos seus marca o CAED-JUS, é a maneira do CAED-JUS saber, né, que de fato está ajudando, né, que as pessoas de fato estão se sentindo contempladas aqui, tá? E eu queria... Diga, Tom. Veja, eu estou cada vez mais indo em uma direção de verificar, porque nós estamos aqui para resolver problemas, estabelecer ciência para resolver problemas. Então, por exemplo, eu estou envolvido num projeto em Caruaru sobre as principais causas de violência contra a mulher. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não posso pegar só livros. Então, eu estou fazendo um trabalho envolvendo dados secundários sigilosos. E
Isso, tive que entrar em contato com a Vara de Violência contra a Mulher, submeter o projeto ao Comitê de Ética, Plataforma Brasil. Então, tudo isso, os pesquisadores eles precisam conhecer desses recursos para que eles possam desenvolver as suas pesquisas, né? Eu estou entrando em um outro trabalho agora sobre o problema do Uber, porque eu tenho usado muito o Uber e pergunto sempre quantas horas aquela pessoa trabalha. E normalmente eles estão dirigindo 8 ou 10 horas. Então existe uma política em relação à saúde, né? Então, eu estou fazendo um grupo interdisciplinar envolvendo fisioterapeuta, médico, para discutir essa questão, porque aquele banco não tem ergonomia para isso. Então, veja, eu visualizo já algumas questões. Qual o impacto que isso pode dar para a Previdência Social, na saúde do trabalhador? Então, são pesquisas empíricas que têm que ser desenvolvidas e nós estamos aqui para realizar esses trabalhos, mas precisamos conhecer de metodologia para que ele seja realizado. Sim, eu costumo dizer, né, com os meus orientandos o seguinte: olha só, a sua metodologia ela tem que estar tão clara e tão esmiuçada a ponto de outra pessoa que lê a sua metodologia, ela tem condições de fazer a mesma pesquisa que você fez e chegar a resultados semelhantes. Isso daí eu aprendi com um cara que é o pai da antropologia, o Bronisław Malinowski, lá do início do século XX, né? Argonautas do Pacífico Sul, é o nome do livro, que ele chama de Sinceridade Metodológica. Se você não consegue deixar tão esmiuçado assim, é porque, na verdade, talvez existe uma certa margem de subjetividade na sua coleta de dados, ou na sua análise de dados, ou Sim. até mesmo ela seja bastante viciada, né? Com certeza. Então, se você vai usar um questionário, ele tem que estar validado, não é? Um formulário muito bem feito, para que você possa colher esses dados de uma maneira precisa. Não é? Agora mesmo, esse trabalho em relação à violência contra a mulher, nós vamos apresentar, com base nessa coleta de dados, 3 trabalhos. Por exemplo, um relacionado ao principal bairro de violência contra a mulher em Caruaru. Outro, as principais causas de violência contra a mulher em Caruaru. E assim a gente vai tudo em um único formulário. Você tem subsídios para desenvolver diversos trabalhos. Sim, entende? Perfeito. E aí observa, a discussão deixa de ser o que o pesquisador acha e passa a ser o que ele produz, como que ele ajuda ou a explicar ou a compreender melhor um fenômeno jurídico, né? Isso. E o parecerista, voltando para a questão do parecerista, ele espera isso ao ler o texto, né? Então, ele espera ter um marco teórico consistente, que tem relação com as referências, a partir daquele marco teórico consistente, a obtenção de um resultado, a discussão daquele resultado, para, enfim, chegarmos a uma conclusão. Então, eu acho que falta mais democratização desse conhecimento metodológico, do que os periódicos esperam. A nossa revista espera a recepção de artigos nesse nível. Nós somos uma revista nova, obtivemos o ISSN recentemente, temos aí já um edital para a construção de 2 fascículos esse ano, um envolvendo direito e novas tecnologias, ensino jurídico, sociedade em transformação, outro fascículo que é um dossiê sobre a reforma da Previdência, mas estamos tomando esse cuidado para recepcionar, começar a revista de uma maneira adequada e com muito esforço e trabalho de todos. Nós tivemos a publicação do primeiro fascículo e vamos caminhando. Eu estou começando a achar que a gente tem que fazer uma entrevista depois só sobre metodologia, que de fato é muito importante. E lembrando ao pessoal, né, não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas
CAEDJUST tem um curso online gratuito sobre como fazer pesquisa empírica e tem um módulo lá inteiro de metodologia. Então vocês podem fazer agora, se quiserem. Entra lá no site e assiste. Tá? Plataforma Lattes é uma temática... Desculpa, Plataforma Brasil é uma temática bastante interessante, né? Sim, sim. Para aqueles que desejam desenvolver pesquisas que necessitem a anuência do Comitê de Ética. Sim. Agora, Tom, vamos lá. O parecerista avaliou o meu trabalho, tá? E aí ele disse assim, tá aprovado, mas tem que fazer um monte de coisa. E ele lista lá as críticas, as sugestões e tudo mais. Como que eu, autor, devo receber esse feedback, interpretar esse feedback? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu vou te fazer logo em seguida e se ele me reprovar? Como que eu, autor, devo receber esse feedback? Então, a primeira, aprovado com ressalvas, e a segunda, reprovado. Eu acho que as duas perguntas têm a ver com uma única discussão, que é de que maneira você recebe uma avaliação. Ser avaliado não é algo muito fácil e até, vamos dizer assim, desagradável para alguns, mas eu sempre procuro observar o aspecto positivo. Então, se eu recebo um parecer me pedindo para retificar algumas questões do meu trabalho, eu tenho que observar isso como uma forma de crescimento. E também para avaliar, porque se o seu trabalho ele não foi reprovado, mas teve algumas ressalvas ou muitas ressalvas, isso é um sinal que você está no caminho certo, mas que você precisa amadurecer em um aspecto ou outro. Se o seu trabalho for reprovado, eu diria a mesma coisa. Não vai ter a chance, só se houver vamos dizer assim, uma nova proposição, né? Naquela revista, eu não vejo nenhum problema se ele elenca os fundamentos pelo qual o seu trabalho for reprovado. É uma oportunidade. Eu quando sou avaliado, eu observo muito essas questões, né? Porque é uma forma de você crescer naquilo que você ainda não amadureceu. Entende, Felipe? Eu vejo dessa maneira. Eu vejo com muita tranquilidade. Eu já tive na instituição que eu faço parte, projetos que foram reprovados, projetos que ficaram pendentes e que eu tive que fazer os ajustes e não me senti, vamos dizer assim, menor por isso. Pelo contrário, eu peguei o parecer. Agora, você tem que observar se existe um fundamento lógico dentro daquilo que está sendo posto pelo parecerista, né? Porque, lógico que as revistas sérias não vão fazer um parecer a toque de caixa, vão fazer um parecer com consistência. Então, eu estou trabalhando nessa perspectiva, né? Eu acho que é uma oportunidade para aquele pesquisador ele crescer na pesquisa científica. É isso, e desencanar da ideia de que existe alguma pessoalidade na avaliação, né? Pelo menos nas revistas sérias, nos eventos sérios, isso não existe, até porque são revistas que têm um volume muito grande, né, de submissões e tudo mais, então a lógica é diferente, né? Já tem processos que inclusive são auditados, e essa pessoalidade, ela é muito difícil, né? Porque tem gente que leva muito pro pessoal, ela chega reprovaram, é um absurdo, faz recurso, e recurso em formato advocatício, digamos assim, né? O recurso como uma peça processual quase para o editor da revista. E aí, aquela história, vou então rever o meu artigo, porque foi aprovado com ressalvas, né? Foi aprovado com sugestão de alteração. Alterei as coisas. Então, me sugeriram alterar 10 coisas. Eu alterei 8, porque 2
eu acho que, enfim, não fazem muito sentido, podem tornar o artigo incoerente. Eu tenho algum motivo acadêmico, de fato, para não incorporar 2 das 10. Como é que eu comunico isso? Eu aviso o editor, eu fundamento para o editor, cara, editor, tô aqui, só incorporei 8. Como é que é o jeito mais adequado do ponto de vista das relações acadêmicas de enviar a segunda versão do artigo alterada? Veja, isso tem, o que você está falando é muito importante. E a sociedade digital, ela viabiliza essa comunicação informal entre o pesquisador e o editor da revista. Então, todas as vezes, por exemplo, você submete um artigo, você vai receber um e-mail automático, mas você pode se comunicar com o editor do artigo. Então, no meu modo de pensar, e considerando que todos nós estamos sujeitos a erros, é possível que o parecerista ele tenha errado de alguma forma. Então, se você fundamenta de uma maneira técnica, demonstrando a não atenção àqueles 2 itens, como você colocou, por um fundamento técnico, porque veja bem, Felipe, o parecer, ele não é 100%, digamos assim, vinculante. Se o editor da revista, ele percebe que não há consistência, vamos dizer assim, naquilo que está sendo posto, ele tem uma margem para não atender 100% aquelas orientações. Ele tem uma pequena margem. E eu acho que é dever dele, do editor, tomar esse cuidado e ler com muita cautela e muito cuidado aquilo que é posto nos pareceres. Entende? Sim. Então, eu acho que existe essa... Sendo bem fundamentado tecnicamente, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que inclusive indicado na remessa do artigo, vamos dizer assim, ajustado, ter um textozinho informando as razões pelas quais não foram atendidas aqueles dois, de uma maneira técnica. Tá? Agora, você falou uma questão muito interessante, de recursos com linguagens advocatícias. Veja, uma coisa é uma petição inicial, uma coisa é uma contestação, outra coisa é um artigo científico. Então, são linguagens diferentes, eu enxergo dessa maneira. Então, eu também pego textos, vamos dizer assim, chegam às minhas mãos, textos com uma linguagem como se fosse, com parágrafos, como se fosse uma petição. E aqui não é uma petição, aquilo é um texto acadêmico, então isso não pode acontecer. Em sede de recurso do texto, por força de um parecer negativo, é admissível, mas a redação do texto, do artigo em si, é preciso que seja diversa daquela oriunda do dia a dia da advocacia. Excelente, Otom. Otom, vou pegar aqui alguns comentários e algumas perguntas que eventualmente tenhamos, tá, pessoal? E a gente vai na rapidinho, Otom, porque o Instagram, quando dá o horário, ele fecha mesmo, ele não prorroga. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui no nosso histórico. Tem um aqui coisa. O Fernando, o Caete sempre com atividade de alta qualidade. Valeu, Fernando, nosso coordenador, né? Coordenador de GT de Direito Internacional, está aqui presente. Vamos lá. Bilhetinhos jurídicos, obrigado também. Tá falando aqui. Eu achava que os livros eram as fontes mais importantes para o embasamento teórico, né? Mas, você e muita gente, tá? Não se preocupem, não é isso, Tom? Sim. Estamos em construção, porque na realidade isso é uma cultura que está sendo modificada, né? Então, é importante termos essa tranquilidade. O Arthur Felipe compartilhou aqui com a gente, Arthur Felipe AF. Ansioso pela participação no evento, acabo de receber a carta de aceite. Que legal, Arthur. Parabéns. Parabéns. Vamos lá.
A Enara Marques gostou da ideia. Bilhetinhos endossou a ideia de fazer uma entrevista só sobre metodologia. Vamos lá. A Deislane Freitas, ela tem um comentário bem importante aqui, ó. Muito importante aceitar as críticas como forma construtiva. As publicações fazem parte da nossa formação de estrito senso, né? E ela apresenta um contraponto também, o Tom, que é o seguinte: o problema é que o pesquisador vive de prazo, na maioria das vezes o prazo é curto, né? Como compatibilizar isso? Porque a gente tem que ter mais agilidade, nos é exigido isso, e ao mesmo tempo a gente fica mais tendente a receber críticas, né? Eu acredito que são diretrizes que são oriundas de instâncias diversas. As exigências de publicação e de regramento, vamos dizer, vindo da área externa, como a CAPES, por exemplo, você procurar textos no índice H5 não é uma coisa fácil, entendeu? Para discutir uma questão. E, ao mesmo tempo, você compatibilizar com o seu tempo, o seu trabalho. Mas, na vida, a gente não vai poder ter tudo. A verdade é essa. E acredito que também seria uma forma de ajustar essas duas questões que parecem antagônicas, vai ser o desenvolvimento prático. À medida que você vai praticando, você vai no ponto e entendendo a filosofia da revista, do periódico e das diretrizes da CAPES. Então, são coisas que nós estamos ainda nos acostumando, tem coisas que nós dominamos, outras não, mas o tempo vai fazer com que a gente, de alguma maneira, atinja. Agora, o contraponto que ela está fazendo é muito importante, e eu mencionei isso no início da minha fala, me referindo até a Pontes de Miranda, porque nós vivemos em um sistema de metas, né? Então, a questão de qualidade com pouco tempo, né? Para você estar num programa estrito sensu, por exemplo, você precisa de uma pontuação alta por ano e não pode ter descontinuidade. Então, é um desafio muito grande para o pesquisador. De fato, é um desafio tentar compatibilizar essas duas questões que a nossa colega está colocando aí. É isso. A Bilhetinhos Jurídicos também perguntou qual é o site, né, que tem o curso gratuito. É o site do CAEDJus, caedjus.com, aí tem lá cursos, e lá tem 3 cursos, na verdade: como fazer projeto de pesquisa, como fazer pesquisa empírica e como publicar em revistas acadêmicas. E, boa notícia para vocês aí que estão assistindo, primeira mão, hein? Vamos lançar 2 cursos muito em breve, já estão gravados, a gente está na fase de edição. Um sobre métodos lúdicos, inclusive o professor Adriano foi entrevistado semana passada, e um outro sobre métodos digitais de pesquisa com a professora Elaine Rabelo, excepcional também. Então, daqui a pouco vocês vão ter essa novidade aí, tá? A Deislane também já disse aqui, vai participar do... que legal, Deislane. Eu estou falando certo o seu nome, né? Deislane Freitas, muito bom. E aí a Deislane também, para a gente finalizar, o maior problema é o prazo de retorno de muitas revistas, e não podemos pegar o mesmo arquivo e enviar para várias delas, né, Tom? Tem essa variável também, né? Científicos que eu enviei para revistas, ainda não obtive o parecer. Mas aí tem a questão ética também. Então você fica também numa roda viva de aguardar o tempo. Eu gosto de algumas revistas que têm uma filosofia já nas suas diretrizes que, ultrapassado o prazo de, por exemplo, tem uma revista mensal de alto quality que eu enviei, que na sua diretriz já está dizendo, após 3 meses, não recebendo resultado, é possível enviar para outra revista. Então, acho que é algo a se pensar entre os editores, no sentido de liberar, vamos dizer assim, esses pesquisadores para o envio a outra revista, porque, de fato, trabalhar, você sabe,
O trabalho dos pareceristas é um trabalho voluntário, eles têm um monte de trabalho e às vezes não há tempo hábil para a revisão daqueles textos. Então, o pesquisador ele fica numa situação bastante delicada nesse sentido. Sim. E também é aquele dever do editor de não levar para o pessoal, né? Assim como Sim. O autor não pode levar pessoal, o editor também não, né? Mas muito bom. Ô Tom, a gente tem assim um tempinho muito curto para as suas últimas palavras. O que você tem de recado final aí para o pessoal? Bom, eu queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui compartilhando um pouco de minha experiência e que vocês continuem no desenvolvimento de sua pesquisa, não observando os obstáculos, mas tentando removê-los de seu caminho, porque com certeza todos nós passamos, isso um pesquisador novo, antigo, não é isso. Todos nós passamos por dificuldades na produção de pesquisa científica. Então eu gostaria de estimulá-los a continuar e foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Ô Tom, eu quero te agradecer demais, assim, foi muito bom tê-lo aqui, contribuindo com o CAEDJUS mais uma vez, né? Esse trabalho super sério, super importante que você realiza no Brasil, fora do Brasil. Agradeço você ter dedicado aí uma parte da sua agenda para estar aqui com a gente, né? Pessoal que gostou, que acha que o CAEDJUS deve continuar com esse projeto, dá um print na tela, bota lá nos stories, marca o CAEDJUS, é o jeito da gente ver, né, que a gente está ajudando as pessoas, né, e é uma maneira também de vocês chamarem outras pessoas para estarem aqui com a gente, outros, né, o pessoal também ir se empolgando aqui com as nossas discussões. Ô Tom, a gente sempre faz uma selfie no final, tá? Vamos lá. Para a gente postar. Então, você está a postos aí? Sim. Vamos lá. É isso aí, ô Tom. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. E a gente se vê na próxima